Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a oportunidade aí de trazer a escola dominical da lição 5, ficou aí atrasada por motivo de forças maiores e nós estamos repondo essa aula aí, crendo, na operação do nosso Deus, crendo que Deus dará aí força, crendo que Deus se mostrará presente juntamente conosco, diz a palavra do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E a gente crê nesse sobrenatural de Deus, nessas maravilhas que Deus tem aí nos feito, Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente nas nossas vidas nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar um pouquinho com os meus amados irmãos, colocar a nossa vida no altar e clamar a Deus por esse momento. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse momento que temos, ó Pai, de estar, aleluia, diante da Tua presença. É um momento ímpar, Pai, e nós só queremos, ó Pai, agradar ao Teu coração, falar contigo, ó Pai, e buscar a Tua face. Então nos ajuda, Senhor Deus, nesse caminhar, nos ajuda, Senhor Deus, nessa escola, Senhor Deus, dominical, Senhor Deus, onde nós aprendemos mais um pouco do Senhor. Fala conosco, ó Pai, nos aviva, esteja avivando o Teu povo, ó Pai, operando de uma forma abundante e transbordante no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Deus tem sido maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Beleza para todos aí. Que Deus esteja abençoando aí, movendo as águas a nosso respeito. Que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Nosso Deus tem aí cuidado de nós. Em todo tempo Deus tem feito aí das suas maravilhas, e nós só podemos agradecer a Ele pelas suas benesses, Então, eu quero estar buscando aqui para nós estarmos falando a respeito da escola dominical, a respeito de que nós vamos trabalhar hoje, amém? Mas deixa eu estar restaurando aqui o conteúdo para nós estarmos aí nos colocando a par do que vai ser dito nessa lição. É a lição 5 da Escola Dominical do segundo trimestre. Pastor Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Travessa Souza Andrade, 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Horário, nós estamos transmitindo essa Escola Dominical, 6h30 da manhã. Nós temos aí a alegria, da salvação do Senhor. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é Números, do capítulo 11, do versículo 1 ao 7, e Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. A reflexão: motim em família. Data de hoje é 1º de 2023. Seja bem-vindo a esse mês de junho. Que Deus esteja aí nos abençoando, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, amém? Então, nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Eu tenho também deixado aí 2 links dos meus YouTubes aí, peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer, então, essa lição, essa lição que foi dada, foi dia 30 de abril que foi dada, E um motim em família. O texto áureo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. É um texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática das murmurações deveriam, ou melhor dizendo, derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em famílias.
leitura bíblica em classe, Números capítulo de 1 a 7. Números capítulo de 1 a 7, vamos ao versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos. Era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saiam da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, por ele ver a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então, fala que eles não tiveram temor de falar contra o servo Moisés. Mas esse texto, continuando, diz que Miriam, ela fica leprosa e ela é colocada fora do arraial, porque fala contra Moisés. Amém? Quero buscar aqui números para nós estarmos completando esse texto aqui. Não sei se era do gosto aí do varão, né, que escreveu a revistinha, fazê-lo, mas eu quero fazer, que ficou um texto incompleto aqui, e eu quero trazer esse texto aqui para que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar continuidade. Números 12, versículo 8. Números 12, versículo 8. Diz assim: boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés.
Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi-se a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa, pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e como havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenho metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolherá. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Então, tudo porque Miriam, ela falara contra Moisés, servo do Senhor. Amém? Então, o Senhor, ele tem cuidado de mim, o Senhor, ele tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado de nós. Não levantemos uns contra os outros, mas vivemos em unidade, vivemos em paz, na presença do Senhor, na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco, e eu louvo e eu engrandeço o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando aqui a introdução. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos um motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares, para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Amém? Influência negativa e da murmuração. Assim nasce o motim. Palavra de motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vimos em Números capítulo 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmuração que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora as queixas, 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador. A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grão e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar que Moisés os havia trazido para morarem naquele lugar quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só estremeceu ou entristeceu a Moisés,
mas a Deus que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que viviam reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Tabera, que significa queimar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que crer que o Senhor ele tem nos chamado para o melhor. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas o Senhor nos chama para obediência. E muitas das vezes nós temos sido desobedientes diante da presença do Senhor. O Senhor ele quer fazer infinitamente mais na minha vida, o Senhor quer fazer infinitamente mais na sua vida, para que possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter êxito. Nós precisamos ter êxito na presença gloriosa do nosso Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é importante nós estarmos indo muito além, mas para irmos mais além, nós precisamos confiar nesse legislador que nós temos, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Muitas vezes nós temos reclamado de barriga cheia. Se nós estamos vivos, se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, tem cuidado de nós. Esse dia que o Senhor tem aí dado à minha pessoa, à tua pessoa, é verdadeiramente um favor imerecido. Que venhamos orar, clamar ao Senhor e falar: Senhor, nós precisamos das tuas mãos potentes, nós precisamos obedecer ao Senhor, colocar a nossa vida no altar, porque o Senhor tem feito maravilhas sobre as nossas vidas. Assim eu louvo, engrandeço e magnifico ao Senhor. Então a segunda queixa, Números capítulo 11, versículo 4 ao 7, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada dia Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Número capítulo 11, versículo 4 e 6. Facilmente esqueceu-se de toda as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga de mar em água doce. Muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas vivenciadas com o nosso Deus. E aqui digo, meu amado irmão, quantas coisas o Senhor tem feito para a minha vida, quantas coisas o Senhor tem feito para as nossas vidas. Hoje é mais um dia que nos fez o Senhor, hoje é mais um dia que o Senhor tem aí transformado a minha vida, transformado a tua vida. Ele tem feito aí, transformado maldições em bênçãos, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem faz infinitamente mais. Então, se até que chegamos, nós entendemos que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem feito maravilhas na minha vida, Ele tem feito maravilhas na tua vida. E nós precisamos agradecer a Ele, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos fortalecido, até aqui a sua boa mão tem nos auxiliado, amém? Então, a quarta, deixa eu dar uma olhada aqui, a respeito de um amado irmão que está falando conosco aqui, Damiana, né? A irmã, a amada irmã. Ela diz assim: bom dia, meu amado irmão. Eu peço oração pela saúde do meu filho Breno Damásio Fausto de Aguiar. Selma, peço oração por Daniel Santos, livramento, libertação, restituição das finanças,
saúde física. Está aqui, Selma, peço oração por Mário Augusto, está enfermo e desempregado. Amém? Selma, peço oração também por Ana Lúcia, libertação, livramento, restituição das finanças e da vida espiritual. Amém? Glórias a Deus. Quero dar uma pausa aqui para orar com os meus amados irmãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a tua filha Damiana Batista, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, oração pelo seu filho Breno, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, quem, aleluia, tem, Senhor Deus, os ouvidos atentos, ó Pai, às nossas petições. Então toma o Breno nas tuas mãos, ó Pai. Esteja dando saúde a ele, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural, Senhor Deus, sobre a vida do Breno, ó Pai. Faça com que ele, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, está recebendo do poder salvífico do Senhor, ó Pai, que a tua cura, Pai, esteja sobre ele, Senhor Deus, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do Breno, Damásio, Fausto de Aguiar. Proteja e o guarde, Pai, em nome de Jesus. Também a dona Selma, Senhor Deus, ela pede oração por Daniel Santos, ó Pai. Esteja tomando Daniel Santos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá livramento, ó Pai. Aleluia a ele, Senhor, de todo o mal, ó Pai. Dá libertação, ó Pai, de tudo e quanto é coisa, Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, aí diante, Senhor Deus, do teu servo, ó Pai. Pois o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que livra, traz, Senhor Deus, libertação, Pai, aleluia, Senhor Deus, seja qual for, Senhor Deus, a petição, Senhor Deus, que está no coração, Senhor Deus, de Dona Selma, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, com teu grande amor, ó Pai, fazendo com que ele, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser restituído, Senhor Deus, de suas finanças, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, oramos, ó Pai, por Mário Augusto, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, pois estar enfermo, ó Pai, desempregado, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem visita, o Senhor é Deus quem guarda, o Senhor é Deus quem opera, Pai, nesta manhã, Pai, dá saúde ao teu servo, opera, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja abrindo portas, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que teu servo, ó Pai, venha crescer na tua presença, Pai, e certo, Senhor Deus, de tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também oramos, ó Pai, por Ana Lúcia, Senhor Deus, livramento, ó Pai, restituição de sua saúde, Senhor Deus, da sua vida espiritual. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o teu povo tem clamado ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, está entrando com as providências necessárias, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, libertação, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, Ana Lúcia. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá livramento, ó Pai, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Restitui, Senhor Deus, aleluia, aquilo que se perdeu. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também, Senhor Deus, restitui, Senhor Deus, as finanças, Senhor Deus, da tua filha, Pai. Opera, Senhor Deus, poderosamente assim, Senhor Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode fazer. Maravilhoso é o Senhor que tem entrado com as providências necessárias nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero aqui também dar continuidade à terceira queixa, no capítulo 12, após todo um contexto de murmuração. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mesmo, no capítulo 11 temos a rebelião de Miriam,
e Arão contra Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitaram o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que por não ser de uma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Miriam e Arão queriam ter um tratamento de protagonista como o de Moisés. Números capítulo 12, versículo 2. A inveja na família é um sentimento muito perigoso. E nós devemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí colocando diante do Senhor essa situação. Porque Deus muitas vezes tem usado a um, mas tem usado a outro, mas como Deus usa, Ele usa diferentemente a cada um. Mas que venhamos guardar o nosso coração em relação a tudo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo com poder e glória, que nós venhamos ver a glória de Deus se manifestando aí de um modo assim sobrenatural, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que venhamos aí orar, que venhamos clamar, que venhamos colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. Amém? Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um celular maluquinho aqui que ele às vezes entra num lugar que não é para entrar, ele parece que tem vida própria, entendeu? Ele começa a filmar, ele vai num lugar, ele vai no outro, só Jesus na causa, né? Mas Deus é bom. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sinopse do texto 1 diz assim: os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. O auxílio teológico. O pecado de Miriam e Arão. Pelo que deduzimos, a murmuração e a reclamação eram incontroláveis, pouco importando a severidade com que Deus os tratasse. Nesse ponto surgem nos escalões mais altos do acampamento. Em Miriam, a profetisa, Êxodo capítulo 15, 20, e Arão, o sacerdote, a passagem é bastante clara em mostrar que foi Miriam quem iniciou a crítica e que Arão, como sempre, foi mero porta-voz. A crítica que fizeram a Moisés era dupla. O desgosto por ele escolher uma esposa e a questão sobre por que Miriam e Arão não deveriam ser reconhecidos ao lado de Moisés como competentes para receber a mensagem de Deus. Motivo da rebelião de Miriam e Arão. A inveja dos dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. O irmão mais novo, veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo de Israel.
Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Números capítulo 12, versículo 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-o a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje, quando a inveja se instala contra a família. As consequências podem ser trágicas. Precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamar a Deus para que Deus esteja entrando com as providências no nosso coração, nos nossos corações, para que Ele esteja operando de uma maneira sobrenatural, para que o amor de Deus esteja nos alcançando. Nós precisamos lavar a nossa mente, nós precisamos tirar esse sentimento ruim de dentro de nós. Que Deus esteja nos ajudando, que Deus esteja cooperando conosco, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, um motim familiar promove desabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 15, 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés, embora Arão fosse um sumo sacerdote. Ele não poderia arder em ciúme contra o próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Sinopse do texto, aleluia, sinopse. Quero voltar aqui um pouquinho atrás. O Senhor está falando comigo. Motim familiar. Se o Senhor ele tem colocado, meu amado irmão, minha amada irmã, com o pai como cabeça da casa, nós precisamos respeitar os nossos pais, diz a palavra do Senhor. Obedeçam tudo os vossos pais para que se prolonguem os teus dias na terra. Quando desobedece pais e mães e reclama da autoridade dele, assim como o Senhor tem falado com Miriam e Arão aqui. Miriam ficou leprosa, ficou fora do arraial durante 7 dias. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que há uma situação difícil na tua vida quando você desobedece teu pai e tua mãe. Se você não pedir perdão, isso vai sendo levado para a tua vida inteira e você leva para o teu casamento, para a tua família, toda aquela maldição que você ali recebeu por desonrar o teu pai, por desonrar a tua mãe. Então é um momento de você pedir perdão ao teu pai, tua mãe, e falar: olha, quero pedir perdão. Eu não reconheci o Senhor, a senhora como autoridade dentro da minha casa. Eu não respeito meu pai, eu não respeito a minha mãe. Principalmente quando for um homem e mulher de ministério. Respeita o teu pai, respeita a tua mãe. Que seja teu pai e tua mãe uma bênção. E que você esteja o respeitando, que você esteja aí consagrando a tua vida diante de Deus e colocando teu pai e tua mãe como pessoas que têm aí o direito, segundo o que Deus tem aí falado nos nossos corações. Amém? Então que Deus esteja abençoando a parte do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Cília, que Deus esteja te abençoando aí, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, dando continuidade, sinopse do texto 2,
diz assim: a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. O auxílio teológico diz assim: a inveja causa rebelião. Os irmãos de José tiveram inveja do favor de seu pai, Jacó, e cobiçavam o papel de filho favorito. Certo ou errado, Jacó escolheu José para um lugar especialmente na família de Deus. Na família. Deus, por sua presciência, deu sonhos a José, que estava sendo preparado sem saber para o sofrimento e triunfos futuros. A inveja é geralmente baseada no temor, medo de perder algo. A inveja é sempre uma ameaça egoísta. Deus deu sonhos a José. E então seus sonhos, aleluia, então seus irmãos perderam o prestígio quando José, ou melhor dizendo, quando Jacó presenteou José com uma túnica multicolorida. O orgulho e a autoestima dos irmãos foram feridos, produzindo a necessidade de retaliação. Muitos dos nossos problemas são resultado direto de um coração invejoso. Devemos nos observar cuidadosamente. Dando continuidade aqui, Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso. Em atitudes, Números capítulo 12, verso 3, ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre todos os homens. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, porque deles é o reino dos céus. Eles herdarão o reino dos céus. Eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole e o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e participar das suas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família. A palavra do Senhor, ela diz para mim, ela diz para você, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que um homem plantar, ele também ceifará. Quando nós plantamos algo a respeito de sedição, a respeito de murmurações, isso é que nós vamos colher. Miriam, ela ficou leprosa. Miriam, ela foi colocada fora do arraial. Imagina a vergonha que Miriam, profetiza agora, carrega pelo resto da vida por causa
de murmurações por causa de falar contra o seu irmão Moisés, uma liderança escolhida por Deus. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos retratar juntamente com Deus, para que Ele esteja aí operando na minha vida, operando na tua vida. Amém? O fardo de uma liderança. Esse é mais um tópico que nós vamos tratar aqui. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com os filhos, aleluia, o melhor dizendo, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Números capítulo 11, do 11 ao 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Números capítulo 11, versículo 16. Ao escolher 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números capítulo 11, versículo 25. Glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Esse episódio, meu amado irmão, minha amada irmã, remonta o contexto de rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família no lugar do ódio, amor no lugar de ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família, que seja uma petição minha, que seja uma petição tua, que seja um desejo do nosso coração estar vendo Deus operar dentro da nossa casa, na nossa família, que seja Deus aí entrando com as providências necessárias na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A punição de Miriam e Arão, Números capítulo 12, versículo 4 e 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira. A ira de quem? A ira de Deus. Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Números capítulo 12, versículo 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar a seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Números capítulo 12, 10 e 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de família. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 ao 24. A vontade de Deus é que a paz, a harmonia esteja sobre toda a família cristã, pois o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Sinopse 3,
Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Conclusão: um motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, 25, 26. É tempo de muita prudência. Assim o Senhor tem nos guardado, assim o Senhor tem falado conosco. Aqui se refere à palavra motim. Refere-se aos atos explícitos de desobediência, uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Segundo a lição, porque Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, pois ela era da descendência de Cão, povo considerado vil, porém o real motivo era o ciúme, pois queriam ter o mesmo protagonismo de Moisés. O que acontece quando o sentimento de ciúme se instala na família? Consequências trágicas. O que a Bíblia declara a respeito de Moisés? Que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Número capítulo 12, versículo 3. Dentro de muitos comportamentos quais precisamos evitar na família: o ciúme, o motim, as obras da carne. Assim, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado entre nós. Amém? E a amada irmã aqui, ela está pedindo oração. Eu quero, aleluia, estar nesse momento orando por ela. Irmã Gracielia Fernandes, ore por nós, estamos afastados. Gracileia e Reinaldo, vida sentimental. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome a minha amada irmã Gracileia e Ronaldo. Toma a vida sentimental dos teus filhos, ó Pai. Opera sobre eles, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento de minha oração, Senhor Deus, que Gracileia esteja renovando os seus votos para com Deus. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, de um modo assim sobrenatural, ó Pai, tomando, Senhor Deus, o casal nas tuas mãos, ó Pai. Fazendo, Senhor Deus, com que eles venham, Senhor Deus, voltar, Senhor Deus, à tua presença, Senhor Deus, para que o fluir do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja sobre eles. Pois o primeiro milagre de Jesus foi, Senhor Deus, em um casamento, ó Pai. E assim, Senhor Deus, que esse milagre, Pai, esteja estendido, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, a Gracileia, Senhor Deus, em Ronaldo. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Restituindo, Senhor Deus, tudo aquilo que se perdeu, ó Pai. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, trazendo os teus filhos, ó Pai, a tua presença, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja lavando, remindo e transformando, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Pai, os teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estão conosco nessa manhã, Senhor Deus, que estão desejosos, ó Pai, das tuas mãos potentes sobre a vida deles, ó Pai, que o Senhor venha fazendo infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pedido e pensado, mas que as tuas mãos potentes estejam, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a estar vencendo, Senhor Deus, toda e qualquer situação que tem se levantado. Assim, Senhor Deus, eu oro no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã,
derramando do fruto do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a cada um de vocês. Eu quero aqui estar dando a bênção apostólica na vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém. Glórias a Deus. Deus esteja aí derramando a sua bênção sobre o amado irmão Samuel, também a Dominique, né? Rafael, que Deus esteja abençoando, derramando a sua graça, derramando a sua unção. Maiara Silva, Sebastião, que Deus esteja abençoando aí a todos vocês. Amém. Que Deus esteja abençoando a Ingrid, que Deus esteja abençoando todos vocês no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naomi também. Naomi, só entrar aí no meu Facebook aí, falar com o pastor Carlos Salles, nós iremos nos conhecer. Aí também tem aí a homepage aí onde nós estamos aí, Facebook, nós estamos aí em vários lugares. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a vida de cada um dos meus amados irmãos nessa manhã, derramando a sua graça, derramando a unção do seu sobrenatural. Eu agradeço essas mais de 2.000 pessoas que estão conosco aí nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu relacionamento, a sua casa. Que Deus esteja abençoando você no seu trabalho, onde você colocar a planta dos seus pés. Que Deus há de proteger, guardar. Deus há de fazer infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Daqui a pouquinho nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz.